Nesse vídeo, você vai revisar as principais métricas de performance para algoritmos de inteligência artificial de classificação binária. A gente vai revisar desde conceitos mais básicos, como acurácia, sensibilidade e especificidade, até conceitos que são usados muito mais num contexto de inteligência artificial, como taxa de falsa detecção, a variação dessas métricas de acordo com o limiar de detecção escolhido, a variação das métricas de acordo com a prevalência, curva ROC, curva PR e curva de calibração. Se você já conhece esses conceitos e está com eles frescos em mente, eu acho que mesmo assim vale a pena você dar uma olhada nesse vídeo, porque eu vou mostrar uma forma interativa de a gente mostrar como essas métricas variam de acordo com os limiares escolhidos. E ao final do vídeo, eu também vou mostrar para vocês uma ferramenta que vocês podem utilizar, mesmo sem saber programar, em que vocês podem fazer a análise de um algoritmo de inteligência artificial qualquer que vocês tenham em mãos, e calcular todas essas métricas. Esse vídeo vai te ajudar a ter mais segurança na hora de interpretar resultados de artigos científicos de inteligência artificial na medicina, além de também te dar a base para você poder testar algoritmos de empresas externas na sua própria instituição. Eu sou o Felipe Kitamura, médico neuroradiologista, e meu objetivo aqui nesse canal é te ajudar a dominar a inteligência artificial de forma que você se torne um médico, uma médica ainda melhor. Eu trabalho há 10 anos criando e implementando algoritmos de inteligência artificial na prática e também fazendo pesquisas nessa área. E eu vou mostrar para vocês o que eu aprendi, como que eu abordo esse processo de validação de um algoritmo quando eu preciso calcular as métricas desse algoritmo e saber se ele de fato funciona igual a empresa que criou o algoritmo está dizendo. A gente começa essa análise computando a resposta do algoritmo de inteligência artificial num banco de dados de teste qualquer. No caso aqui em específico, esse daqui é um caso fictício que eu criei de um algoritmo que predisse uma radiografia de tórax tem pneumonia ou não. Então é uma classificação binária para tem ou não tem pneumonia. Mas isso aqui poderia ser para qualquer doença. Poderia ser uma mamografia se ela tem ou não tem câncer. Poderia ser um exame de ressonância se ele está normal ou se ele está alterado. Qualquer tipo de classificação que seja binária, ou seja, que a gente tenha dois. Para fazer o cálculo de todas essas métricas, a gente vai precisar de uma tabela que tem duas colunas. Uma delas com a resposta correta e a outra com a resposta que o algoritmo deu. Sendo que a coluna com a resposta correta, ela tem valores binários, ou seja, só 0 ou 1. Ela não tem nenhum outro número. Então, 0, a gente, por definição, no nosso caso aqui, a gente considerou como sendo uma radiografia sem pneumonia, e 1 como sendo uma radiografia com pneumonia. Essa resposta é a resposta que a gente vai tirar provavelmente ou do laudo daquela radiografia, ou a gente vai ter colocado radiologistas para poder olhar essas radiografias e dizer quais têm ou não têm pneumonia. Então, essa é a fonte dessa informação 0 ou 1 da coluna com o padrão de referência, que a gente geralmente chama de padrão ouro. Agora, a coluna com a saída do algoritmo ela é um pouco diferente, porque os algoritmos de classificação binária, eles têm uma saída que é um número contínuo entre 0 e 1. Então não é só 0 ou 1. Ele pode ser qualquer número quebrado no meio do caminho. Pode ser 0,37, 0,71, 0,5. Pode ser 1 e pode ser 0 também. Mas o interessante notar é que existe essa faixa de continuidade de valores entre 0 e 1. E é isso que é o mais interessante na classificação binária, porque isso propicia com que a gente ajuste qual é o limiar de detecção. Onde que a gente vai colocar o cutoff, né? O limiar para dizer, a partir daqui eu vou considerar como sendo um caso positivo e abaixo disso eu vou considerar como sendo um caso negativo. Aqui na tela eu estou mostrando essa tabela que contém 10.200 casos que eu tenho tanto a resposta quanto a saída do algoritmo. Então, a primeira coluna que eu estou chamando aqui de YPRED é a predição do algoritmo. Repara que ela é um número quebrado entre 0 e 1. E o Y-test é a resposta correta, né, a anotação para aquele caso. Aqui eu estou mostrando só os 10 primeiros casos, mas é importante salientar que essa tabela tem 10.200 casos. E aí, para cada um desses casos, a gente tem se a resposta era tem pneumonia, igual esses 10 aqui, ou não tem, e aqui qual é a predição do algoritmo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o algoritmo disse que a saída dele foi 0,61 e a resposta certa é 1. Né? Nesse outro caso, o algoritmo disse que era 0,94 e a resposta certa também era 1, nessa segunda radiografia. Então, repara que nesse segundo caso, o algoritmo tem uma certeza maior de que essa radiografia tem pneumonia do que no primeiro caso, em que ele teve uma predição com um valor um pouco menor. Como você deve ter reparado,
não necessariamente a saída do algoritmo sempre vai ser próxima à resposta correta. Então, por exemplo, pode ter um caso que a saída esperada era 1 e o algoritmo fez uma predição de 0,1, por exemplo. Ou o contrário também, pode ter um caso em que a saída esperada era 0 e a saída do algoritmo foi de 0,9, ou seja, estava bem mais próximo do 1, né? Longe do 0, que é o que deveria ser. Tem uma forma de a gente computar isso e saber se o algoritmo está tendendo a acertar ou não, que é a gente calcular o que a gente chama de matriz de confusão. Tá? O que é a matriz de confusão? A gente vai basicamente escolher um limiar. Eu acho que o mais simples para explicar é a gente escolher um limiar de 0,5 para dizer, olha, acima de 0,5 eu vou dizer que esse algoritmo está dizendo que esse caso é positivo, que ele deveria ser 1 a resposta. E aí, se a resposta de fato for 1, eu digo que ele acertou. Esse daqui é um verdadeiro positivo. Agora, se o algoritmo fez uma predição de 0,3, por exemplo, isso é abaixo de 0,5, então eu vou considerar que o algoritmo está dizendo que a resposta deveria ser 0, e aí, como a resposta na verdade era 1, ele na verdade errou. Então isso daqui é um falso negativo, né? O algoritmo deu que o caso é negativo, mas na verdade ele era positivo. E aí, com isso, a gente pode computar 4 categorias, né, de saída e resposta, né? Essas categorias são os verdadeiros positivos, ou seja, aqueles casos que de fato são positivos e o algoritmo diz que são, ou seja, a saída do algoritmo deu maior do que 0,5 nesse caso. Os falsos positivos, ou seja, os casos em que a saída do algoritmo deu maior do que 0,5, ele deu positivo, mas na verdade a resposta certa era 0, era sem pneumonia. Da mesma forma, o equivalente, os verdadeiros negativos, ou seja, a resposta certa era 0 e a saída do algoritmo foi menor do que 0,5. E os falsos negativos, ou seja, aqueles casos que o algoritmo deu saída menor do que 0,5, mas na verdade a resposta era 1. Era um caso que tinha pneumonia e ele disse que não tinha pneumonia. Então, aqui a gente está fazendo esse cálculo. Não preocupa aqui com programação, a ideia não é mostrar para vocês como é que isso funciona, né, como é que a gente escreve o código para isso, mas nesse vídeo você não vai precisar saber programar, tá? A gente vai seguir simplesmente a linha de raciocínio conceitual e mostrar aqui os cálculos. Então, desses 10.200 casos, a enorme maioria aqui, 9.700, são verdadeiros negativos. A gente também tem 189 verdadeiros positivos e o restante são os falsos positivos e os falsos negativos. Com esses números em mãos, a gente pode plotar essa matriz, essa tabela que a gente chama de matriz de confusão, em que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer basicamente nada mais é do que simplesmente plotar aqui quais são aqueles valores que a gente acabou de calcular. Então, aqui eu tenho a resposta correta. Nessa primeira linha, os casos que eu sei que tem pneumonia. Na segunda linha, os casos que eu sei que não tem pneumonia. Na primeira coluna, os casos que o algoritmo disse que tem pneumonia. E na segunda coluna, os casos que o algoritmo disse que não tem pneumonia. E aí, como vocês podem imaginar, os casos corretos estão na diagonal aqui, ó, nessa diagonal, né, o 189 e o 9.753. Esses são os números de verdadeiros, ou seja, aqui são os verdadeiros positivos. O caso tinha pneumonia e o algoritmo disse que tinha mesmo. E aqui os verdadeiros negativos, os casos que não tinha pneumonia e o algoritmo disse realmente que não tinha. Agora, aqui a gente tem os casos em que o algoritmo errou, né? Esses 11 aqui são casos que tinham pneumonia, mas o algoritmo disse que não tinham, ou seja, são falsos negativos. O algoritmo deu negativo, mas isso é falso, né? E aqui são os falsos positivos, ou seja, o algoritmo disse que tem pneumonia, mas na verdade esses casos não tinham pneumonia. Aqui a gente está mostrando a matriz de confusão com os valores absolutos, com a contagem de casos que está em cada uma dessas 4 categorias. Mas uma coisa que às vezes facilita a análise que a gente pode fazer é normalizar pela linha. Então, considerar todos os casos que têm pneumonia como sendo 100% e ver quantos por cento cai aqui nos verdadeiros e nos falsos. A gente fez isso aqui nessa parte da tabela. Então, essa daqui é a matriz de confusão normalizada, onde a gente vê que de todos os casos que de fato têm pneumonia, quantos por cento deles o algoritmo acertou? Ele disse que tinham. Então, 94% dos casos, o algoritmo disse que tinha pneumonia, quando de fato tinha. E em 6% dos casos em que havia pneumonia, o algoritmo disse que não havia pneumonia. E o raciocínio equivalente é feito aqui embaixo. De todos os casos que de fato eram normais, que não tinham pneumonia,
O algoritmo disse que tinha em 2% dos casos. E ele acertou, disse que não tinha em 98% desses casos negativos. Com esses números da matriz de confusão em mãos, os números não normalizados, né, a contagem de falsos positivos, falsos negativos, verdadeiros positivos, verdadeiros negativos, a gente consegue calcular todas as outras métricas de classificação binária e a gente vai ver uma por uma aqui agora, né? A primeira delas é a sensibilidade. A sensibilidade nada mais é do que o total de verdadeiros positivos dividido pelo total de casos que de fato eram positivos. Então, no numerador, a gente tem os casos que eram positivos que o algoritmo disse que eram também. E no denominador, a gente tem o total de casos que são positivos. E aí aqui a gente inclui tanto os que o algoritmo acertou, os verdadeiros positivos, quanto os que o algoritmo errou, os falsos negativos. Ou seja, o algoritmo deu que era negativo, mas na verdade era positivo. Então, resumidamente de todos os casos que são de fato positivos, quantos por cento o algoritmo disse que eram positivos? Tá? Essa daqui é a sensibilidade. Ela tem sinônimos, a gente pode chamar a sensibilidade de taxa de verdadeiros positivos ou recall. Recall é um termo que é muito usado em machine learning. Se vocês forem ler artigos científicos, tem vários papers que escrevem recall, não escrevem sensibilidade. Então saiba que se em algum lugar tiver escrito recall, isso quer dizer sensibilidade. É exatamente a mesma coisa. E aí, fazendo o cálculo aqui, no nosso caso, se a gente pegar os verdadeiros positivos e dividir pelo total de positivos, a gente vai ter que a sensibilidade para esse algoritmo aqui que a gente criou é de 94,5%. Já a especificidade, ela tem um conceito relativamente semelhante. A especificidade, o que ela faz é basicamente o oposto da sensibilidade. A gente vai pegar o total de verdadeiros negativos e dividir pelo total de negativos. Esse total de negativos, ele contém os verdadeiros negativos e ele contém também os falsos positivos, ou seja, os casos que o algoritmo disse que eram positivos, mas na verdade não eram, eles eram negativos mesmo. Então a gente está pegando aqui o total de casos que o algoritmo disse que eram negativos em relação ao total de casos que de fato era negativo, né? Então a gente chama essa métrica de especificidade ou seletividade ou taxa de verdadeiros negativos, tá? Todos esses são sinônimos, né? Dessas duas métricas, a gente deriva outras duas, tá? Essa daqui é a taxa de falsos positivos. A taxa de falsos positivos, ela nada mais é do que a gente pegar 1 menos a especificidade. Ou seja, se o algoritmo tem especificidade, aqui no nosso caso era de 97,53%, se a gente fizer 1 menos 97,53, vai dar 2,5% mais ou menos. Então, esse daqui é a taxa de falsos positivos. Da mesma maneira, a gente pode fazer o mesmo raciocínio com a sensibilidade, né? A nossa sensibilidade lá era bastante alta, tanto que aqui calculando essa taxa de falsos negativos, a gente caiu num valor de 0,055, né? Que dá 5,5% basicamente. É sempre importante a gente enfatizar qual que é a interpretação de cada uma dessas métricas. No caso da sensibilidade, o que a gente está vendo é, de todos os casos que tem doença, quantos o algoritmo de fato conseguiu achar a doença, né? É importante também relatar que a sensibilidade ela não depende da prevalência da doença, ou seja, não importa se nesse banco de dados de teste, se só 1% dos pacientes tinham pneumonia ou se 30, 50, 70% tinham pneumonia, a prevalência não vai influenciar a sensibilidade. A sensibilidade ela é uma característica do algoritmo mesmo em si, né? A gente, geralmente, se a gente tem um algoritmo com alta sensibilidade, o que vai acontecer é que ele vai ser capaz de detectar a maioria dos casos de doença que a gente tem no nosso banco de dados. E clinicamente a gente vai querer esse tipo de algoritmo que tem sensibilidade alta quando o custo de perder um diagnóstico for muito alto. Então, eu não posso perder nenhum diagnóstico, eu vou querer ter uma sensibilidade alta. Já a especificidade, o que ela quer dizer é, de todos os casos que não tem doença, quantos o algoritmo conseguiu dizer e detectar que ele não tem doença mesmo. Ela também depende só da performance do algoritmo, ou seja, ela não é influenciada pela prevalência igual à sensibilidade. E a gente vai querer um algoritmo que tenha uma especificidade muito alta, no caso contrário agora, nos casos em que eu dizer que o paciente tenha doença num cenário em que ele não tenha, se o custo desse erro for muito alto. Nesse caso, eu vou querer ter uma especificidade muito alta.
Já a taxa de falsos positivos, que é 1 menos a especificidade, basicamente o que ela mede é de todos os casos negativos, ou seja, todos os casos que não tem doença, quantos o algoritmo não conseguiu pegar. E de forma análoga, a taxa de falsos negativos, que é 1 menos a sensibilidade, é de todos os casos positivos, quantos o algoritmo não conseguiu detectar. Um detalhe sobre sensibilidade, especificidade e essas taxas de falso negativo e falso positivo é que, embora elas caracterizem muito bem o algoritmo em si, sem depender da prevalência, elas são métricas que não são tão visíveis para a gente quando a gente está usando um algoritmo na prática. E aí agora a gente vai para uma métrica que é o valor preditivo positivo, que para mim é uma das métricas mais importantes pelo fato de ser a métrica que o médico de fato enxerga no dia a dia quando está usando um algoritmo. Por que eu digo isso? Porque o valor preditivo positivo, que também é chamado de precision, né, ou seja, precisão, né, a tradução, essa métrica ela conta de todos os casos que o algoritmo disse que são positivos, quantos de fato eram positivos. E aí, não confunda isso com a sensibilidade, tá? Isso daqui, na verdade, é ortogonal à sensibilidade. Isso daqui, eu estou vendo, em vez de eu olhar todos os casos que o algoritmo pegou em relação a todos os positivos, que de fato são positivos, que é a sensibilidade, o que a gente está fazendo aqui é o oposto. Eu estou pegando todos que o algoritmo deu como positivos e vendo quantos desses de fato são. Tá? Então, essa fórmula aqui é basicamente a gente dividir os verdadeiros positivos pela soma de verdadeiro positivo com falso positivo, ou seja, no denominador é tudo que o algoritmo deu positivo, independente se é verdadeiro ou se é falso. Tá? E aí, por que eu digo que essa é uma métrica que tem muito mais. Ela é muito mais visível para a gente como médico quando a gente usa um algoritmo? Porque o que a gente vê no dia a dia é isso. Geralmente, doença é pouco frequente, tem prevalência baixa. E aí, quando o algoritmo diz que um caso tem doença, a gente vai lá para olhar para ver se ele acertou. Então, esse fato de todo caso que o algoritmo diz que tem doença, a gente vai ver se ele acertou, o que a gente está fazendo, basicamente, é computando o precision, ou o valor preditivo positivo desse algoritmo. Ou seja, se num determinado dia o algoritmo identificou 4 casos como sendo positivos para uma determinada doença, se eu for lá olhar desses 4 casos e eu ver que só 2 de fato eram positivos, isso quer dizer que o meu valor preditivo positivo é de 50%, ou seja, 2 dividido por 4. Né? E por isso que eu digo que ele tem muito mais. A gente consegue sentir muito mais o valor preditivo positivo. E aí, aqui que mora o problema, porque o valor preditivo positivo, assim como a sensibilidade, ele reflete a característica do algoritmo em si, o quanto o algoritmo acerta ou erra. Mas ele também é muito influenciado pela prevalência da doença. Então, mesmo um algoritmo que é altamente específico, né, ou seja, ele é um algoritmo que, quando ele diz que tem doença, realmente tem, ele geralmente não erra, nesse caso, mesmo o algoritmo sendo altamente específico, né, 99% de especificidade, se a prevalência da doença for muito baixa, ele vai ter muito falso positivo. Isso é um pouco contraintuitivo para a gente, mas isso é o que acontece na prática. E é bastante comum a gente ter algoritmos com 95% de especificidade, e aí, quando a gente vai na prática, ele erra um a cada 2 casos, ou seja, o valor preditivo positivo é de 50%. Isso é relativamente comum acontecer. Isso traz para a gente uma certa sensação de que alguém calculou errado a métrica. Eu não acredito que a especificidade é de 95%, porque se ele de fato é tão específico assim, não era para ter falso positivo, concorda? Esse algoritmo, ele deveria, na verdade, todo caso que ele diz que tem doença, deveria de fato ser doença. E não é isso que acontece. Então, por isso que, para mim, o valor preditivo positivo é uma das métricas mais importantes. Já o valor preditivo negativo, ele é o oposto do valor preditivo positivo. Ou seja, de todos os casos que o algoritmo disse que são negativos, ou seja, ele disse que não tem doença, quantos de fato não tinham a doença? E aqui, num cenário de baixa prevalência de doença, na verdade, essa métrica ela se beneficia, ou seja, ela vai acertar quase sempre, porque afinal de contas, se ela chutar que tudo é negativo, num contexto de baixa prevalência, ela vai acertar muito, porque a gente praticamente não tem casos doentes, então se eu chutar que tudo é negativo, eu vou acertar a enorme maioria.
Já a acurácia é uma métrica que consolida muito disso. A gente não tem muito uma visão se o erro foi para mais ou para menos. Se eu diagnostiquei doença demais, mais do que de fato existe, ou de menos. A acurácia ela simplesmente computa o total de acertos em relação ao total de casos. Então a gente vai somar os verdadeiros, tanto positivo e negativo, isso no numerador, e no denominador, todos os casos. Então, basicamente, é o total de acertos dividido pelo total de casos. A acurácia é uma métrica que depende da prevalência da doença, tá? Assim como o valor preditivo positivo e negativo. Tem um conceito muito curioso que eu não sei se vocês chegaram a acabar pensando neles nesse momento. Mas a sensibilidade e o valor preditivo positivo são métricas antagônicas. Ou seja, se eu ajusto o modelo para ser mais sensível, eu acabo perdendo em valor preditivo positivo e vice-versa, né? Porque no final das contas, a sensibilidade me dá de todos os casos que de fato tem doença, quantos o algoritmo pegou, e aí aqui sempre eu quero quanto mais possível, eu quero pegar o máximo de casos possível, diagnosticar o máximo de casos possível. E, por outro lado, eu não quero abrir mão de começar a ter muito falso positivo. Ou seja, de todos os casos que o algoritmo me diz que são positivos, eu também gostaria que a maior parte deles, se não todos, de fato fossem positivos, para eu não ter a fadiga de alerta que a gente chama, né? Que é um algoritmo ficar dando um monte de casos positivos, você vai lá, não era. Aí você vai de novo, não era. Você vai de novo, não era. A gente acaba perdendo a confiança no algoritmo quando o valor preditivo positivo é muito baixo. Então a gente quer, idealmente, balancear essas duas coisas. E aí existe uma métrica, que é o F1 Score, que eu estou mostrando aqui agora na tela, que é uma maneira de a gente fazer uma média das duas coisas, uma média da sensibilidade com o valor preditivo positivo. Não é uma média aritmética, tá? É uma média harmônica, mas isso não importa muito aqui. Mas a ideia é que o F1 Score é um número que varia entre 0 e 1 também, igual todas as métricas que eu falei até agora. Só que ele reflete um equilíbrio entre o valor preditivo positivo e a sensibilidade. Ou seja, se eu conseguir um F1 score mais alto, isso significa que eu estou conseguindo um algoritmo que, ao mesmo tempo, detecta bastante doença que existe no banco de dados, mas não dá tanto falso positivo assim. De todos os casos detectados, ele não dá. A maioria desses casos, de fato, são doença, ele não dá tanto falso positivo. Então, por isso que o F1 Score ela é uma métrica que é bastante utilizada, porque na medicina é bastante comum a gente ter cenários em que a gente tem baixa prevalência de doença. Então, acaba que nesses cenários o F1 acaba ajudando muito. Não quer dizer que é a métrica mais correta, que a gente deva usar sempre o F1, né? Num cenário em que a gente tem uma prevalência de doença bem balanceada, mais ou menos meio a meio, ou 30-70, ou 60-40% de doenças positivas, de casos positivos no banco de dados. Nesses casos, a gente não vai ter um reflexo tão negativo assim no valor preditivo negativo. Mas nos outros casos em que a gente tem uma prevalência baixa de doença, o F1 Score ele é uma métrica muito útil. Todas essas métricas que eu comentei até agora, o cálculo delas depende de a gente definir um limiar, ou seja, um cutoff, né? Um valor a partir do qual a gente vai falar, acima disso, eu vou considerar que a saída do algoritmo deu 1, é positivo para a doença, e abaixo disso ele deu 0. Até agora, a gente fez os cálculos todos considerando um limiar de 0,5, lembra? Lá no início do vídeo. E o que a gente vai fazer agora é um exercício de ver o que acontece com esses valores se a gente modificar o valor desse limiar. Então, aqui a gente tem a matriz de confusão normalizada, né? Vamos só relembrar, então, na linha, os casos, aqui a primeira linha, todos os casos que de fato são positivos, e aqui 94% desses casos o algoritmo acertou e 6% ele errou. E na segunda linha, os casos que de fato não têm pneumonia e o algoritmo acertou em 98% e errou em 2%. O que vai acontecer se eu abaixar esse limiar? Ou seja, se eu colocar aqui esse limiar em 0,1, em 10, né? Ou 0,1 na verdade, né? O que você acha que vai acontecer? Pare e pensa aqui com esses números. Esse algoritmo ele vai ficar mais sensível e detectar mais doença, mas tendo mais falso positivo, ou o oposto? Vamos calcular aqui para a gente ver. Então, esse 0,94 aqui, ó, quando eu clicar em calcular, ele vai alterar o valor. Na verdade, ele não alterou. O que aconteceu aqui? Interessante. Olha só, não necessariamente mudar o limiar vai alterar o valor.
E a gente vai ver mais para frente o porquê disso. Só dando um spoiler aqui, isso depende de como é a distribuição de saída do algoritmo, né? Os casos negativos, onde eles se agrupam, e os positivos, onde eles se agrupam. Mas então, se eu aumentar aqui o limiar para 0,8, por exemplo, e mandar calcular, será que eu tenho que rodar a célula de novo? Deixa eu ver. Vamos rodar de novo, executar de novo, calcular. Ó, 0,94 aqui. Vamos abaixar aqui. Vamos colocar 0,20, calcular. Aham, aí sim. Na verdade, foi problema de código aqui. Eu tinha que ter atualizado essa célula, ela não tinha rodado ainda. Mas então, só para a gente voltar aqui, ó, vou colocar em 0,5 o limiar e calcular. Com 0,5, o algoritmo, de todos os casos que tem doença, ele está detectando 94% dessas doenças, né? Ou seja, ele tem a sensibilidade de 94%. Na verdade, é 94,5% aqui o valor exato. Se eu abaixar o limiar, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que agora, não só os casos acima de 0,5 são considerados positivos, mas também todos esses entre 0,2 e 0,5 também. Ou seja, eu estou detectando mais casos de doença que estavam nessa faixa aqui menor. Claro que isso é bom por um lado, porque eu vou aumentar a sensibilidade, então repare que de 0,94, quando eu calcular, ele vai para 0,98. Por outro lado, eu perdi em especificidade, olha só. Aqui o valor era 0,98 e ele caiu para 0,84. Tá vendo? Ó, a especificidade desse algoritmo. Aqui, ó, 0,84. E se a gente fizer o oposto? Se eu colocar o limiar lá em 0,8? Na verdade, eu vou fazer o oposto agora. O algoritmo vai ficar muito mais específico, porque para eu considerar que ele é positivo, ele tem que ser um valor acima de 0,8. Então, aqueles valores entre 0,5 e 0,8 que antes eu considerava como sendo positivos, agora eu vou chamar eles de negativo. Então, repara o que vai acontecer com esse 0,98 aqui e o que vai acontecer com esse 0,84. Assim que a gente calcular, caiu para 75% a sensibilidade. Por outro lado, a especificidade foi para 100%. Então, só para a gente ter uma ideia do que acontece com verdadeiros positivos, verdadeiros negativos, o que acontece com falsos positivos, falsos negativos, à medida que a gente ajusta o limiar. E aí, aqui uma dica prática, né? Por que eu estou mostrando o limiar para vocês? Porque é muito importante a gente saber que a gente pode ajustar isso nos nossos algoritmos de classificação binária. Então, dependendo do contexto que você for usar um determinado algoritmo, você pode pensar, poxa, aqui deixar de diagnosticar um caso é muito mais custoso, me gera um problema muito maior do que eu diagnosticar, ter falsos positivos. Então eu vou reduzir esse limiar de detecção para ter uma sensibilidade maior. Agora, se o seu problema é o contrário, você não precisa detectar todos os casos, mas todos que você detectar, você quer ter uma certeza que eles de fato têm a doença, aí você vai aumentar o seu limiar para o seu algoritmo ser muito mais específico. Uma curva que é relativamente pouco utilizada em artigos científicos, mas que eu acho de grande valia para a gente analisar um algoritmo como um todo, né, a capacidade de classificação de um algoritmo de classificação binária, é a gente plotar no eixo vertical todas as métricas, sensibilidade, especificidade, acurácia, F1 score, a gente pode plotar os valores preditivos também se a gente quiser. E no eixo horizontal, o limiar de detecção que a gente escolheu. Então repara que o limiar ele vai de 0 até 1, né? O primeiro caso que a gente mostrou foi um limiar de 0,5%, que está bem aqui no meio, ó. E aí a gente vê como essas métricas se comportam à medida que a gente aumenta o limiar ou a gente reduz o limiar. Então, repara que aqui em 0,5 a gente tem um bom balanço entre manter uma especificidade e uma sensibilidade relativamente altos. E à medida que a gente reduz o limiar, ou seja, quando a gente vai para a esquerda da tela, o que acontece é que a gente vai aumentando a sensibilidade, que é essa curva azul tracejada, e a gente vai reduzindo a especificidade, junto com a acurácia, né? Se a gente aumentar o nosso limiar, a gente faz o contrário. A especificidade e a acurácia aumentam e a sensibilidade cai. Já o F1 Score ele tem um comportamento diferente, tá vendo? Ele vai aumentando até um limiar de 0,8 e depois ele passa a cair. Ou seja, se eu quiser um maior equilíbrio entre sensibilidade e valor preditivo positivo, que é o que o F1 Score faz, o limiar de 0,8 mais ou menos é o ponto ideal. É o ponto em que eu vou ter o maior equilíbrio entre garantir que eu vou detectar o máximo possível de doença, mas sem ter tanto falso positivo assim, que é o que a gente, médico, sente no dia a dia quando a gente está usando um algoritmo de IA.
Uma outra coisa interessante de mencionar sobre essa curva, repara que a curva de especificidade e a curva de acurácia, elas estão muito próximas uma da outra. Parece até que é a mesma curva, ela só diferencia um pouco aqui no final. Ó. Isso aqui acontece porque no nosso banco de dados a gente tem uma prevalência muito baixa de doença, ou seja, dos 10.200 casos que a gente tem, só 200 de fato têm pneumonia, 10.000 casos não têm pneumonia. E isso faz com que essa curva aqui de métricas em relação a cada limiar faz com que a especificidade colhe na acurácia. Basicamente, a acurácia é a especificidade, independente do limiar que você escolha. Enquanto que, se fosse o contrário, se a gente tivesse uma prevalência muito alta de doença, ou seja, se a gente tivesse, desses 10.200 casos, 10.000 tivessem pneumonia e 200 não, o que ia acontecer é que a acurácia ela ia ficar junto com a curva da sensibilidade. Ela não ia ficar junto da curva da especificidade. E na prática, o que a gente tem, geralmente são bancos de dados que às vezes tem ali uma prevalência de 10%, 20%, e aí o que vai acontecer nesses casos é que a curva da acurácia, ela vai ser uma curva que vai ser diferente da sensibilidade e diferente da especificidade. Vai ser uma curva que vai ficar mais ou menos ali no meio do caminho. Apesar de eu achar essa curva bastante útil, ela geralmente não é muito relatada nos artigos científicos. Agora, essa curva aqui, que é a curva ROC, essa sim é uma curva que é bastante utilizada em artigos científicos. O nome ROC vem de Receiver Operating Characteristic, né, que é o nome da curva em inglês. E o que ela faz basicamente é plotar na vertical a sensibilidade, aqui taxa de verdadeiros positivos, lembra? Isso daqui é sinônimo de sensibilidade, que é sinônimo de recall, é a mesma coisa. Ou seja, de todos os casos que tem doença, quantos por cento o meu algoritmo conseguiu achar? E na horizontal, o que eu tenho é um equivalente da especificidade, que é a taxa de falsos positivos. Lembra? A taxa de falsos positivos é 1 menos a especificidade. Então, o que a gente tem aqui, basicamente, é a especificidade, só que considerando que aqui a especificidade é 0 no canto inferior direito, e no canto inferior esquerdo a especificidade é 1. Tá? Eu não errei, é isso mesmo que eu falei, porque está invertido do que eu falei, porque aqui não é especificidade, aqui é a taxa de falsos positivos, né? que é o equivalente a 1 menos a especificidade. Então, basicamente, o que essa curva mostra, se ela é uma curva que mostra a relação de sensibilidade com especificidade, o que eu vou conseguir ver é, dependendo do limiar que eu escolher de detecção, a minha sensibilidade vai reduzindo e a especificidade aumentando, ou vice-versa. E o que eu fiz aqui para tentar deixar isso claro é a gente plotar um pontinho verde no ponto da curva equivalente a esse limiar de detecção. Então, para um limiar de 0,5, esse daqui é o ponto ideal. Então, a gente tem aqui uma sensibilidade e uma especificidade em torno de 90 e poucos por cento. Né? Se a gente quiser, a gente tem o cálculo dos valores exatos aqui embaixo. 94% de sensibilidade e 97,5% de especificidade. Então, lembra lá, o que acontece se a gente reduzir o nosso limiar? A gente vai aumentar a sensibilidade e vai reduzir a especificidade, certo? Então, aumentar a sensibilidade é ficar mais alto na curva. E reduzir a especificidade é ficar mais para a direita. Então, esse pontinho verde ele vai vir para cá, para algum lugar para o lado direito e para cima aqui, ó, quando a gente calcular. Ó. Olha lá, ó, ele saiu daqui e veio para cá. Enquanto que se a gente fizer o contrário, se a gente colocar um limiar de detecção muito alto, aquele pontinho que estava aqui no meio, num ponto de equilíbrio, ele vai descer, ele vai reduzir a sensibilidade, mas ao mesmo tempo ele vai ficar mais para a esquerda e vai aumentar a especificidade, né, que é justamente o que a gente vê, ó, caiu a sensibilidade para 75% e a especificidade foi para 99,5%. Então essa curva ela mostra para a gente como que é essa relação de sensibilidade e especificidade, como isso varia à medida que a gente ajusta o limiar para mais ou para menos. Um detalhe importante sobre a curva ROC é que a gente pode calcular a área debaixo dessa curva. Então, repara que isso daqui é um quadrado, deveria ser um quadrado, está meio retangular aqui, mas deveria ser um quadrado, porque ele vai de 0 a 1 na vertical, ele vai de 0 a 1 na horizontal. Então, a área total desse quadrado ela é de 1, né? 1 vezes 1. A área embaixo da curva ROC, então, ela vai ser um valor sempre 1 ou menor. Né? Se ela for 1, esse daqui é um algoritmo que é perfeito, ele tem 100% de sensibilidade e de especificidade. Agora,
o normal da gente ver é um algoritmo, a maioria dos algoritmos não são perfeitos. Então, se a gente calcular essa área embaixo da curva ROC, a gente tem uma medida mais global do poder de classificação desse algoritmo, independente do limiar que a gente escolheu, certo? Porque, repara, a área embaixo dessa curva me diz qual é a sensibilidade para o algoritmo para cada especificidade possível, ou vice-versa, dá no mesmo, né? Então, ela dá para a gente um panorama muito melhor de classificação, por exemplo, do que a acurácia. Porque a acurácia ela é medida num ponto único de limiar. Por um lado, isso é bom para a acurácia, porque para a gente clinicamente é muito mais palatável, muito mais relacionado com o que a gente enxerga clinicamente. O fato da gente escolher um limiar fixo e falar, ó, a partir desse limiar eu considero positivo, abaixo é negativo. Mas, por outro lado, isso não reflete o poder do modelo como um todo de tomar essa decisão em todos os limiares possíveis. E é exatamente isso que a área sob a curva ROC, ou seja, a área abaixo da curva ROC, é capaz de calcular. Nesse caso, essa área deu 0,98 desse algoritmo aqui, fictício que a gente criou para classificação de pneumonia em radiografia de tórax. Um detalhe muito importante da área sob a curva ROC. Ela também tem uma interpretação que é o seguinte: a área sobre a curva ROC ela pode ser definida como a probabilidade de, se eu pegar aleatoriamente um caso que tem doença e aleatoriamente um caso que não tem doença, qual a probabilidade do caso que tem a doença ter um valor de predição maior do que o caso que não tem. O valor de predição é a saída do algoritmo. Lembra que é um número entre 0 e 1? E lembra que, como o algoritmo erra, às vezes um caso que é positivo tem um valor de predição menor do que um caso que é negativo. Mas se o algoritmo é muito bom, na maioria das vezes, os casos que de fato têm doença vão ter um valor predito maior. Aquele número lá entre 0 e 1 vai ser um número mais próximo de 1, e os casos negativos vão ter um número mais próximo de 0. Então, a probabilidade de você pegando um caso positivo aleatório e um negativo aleatório, a probabilidade do caso positivo ter um score de saída do modelo maior do que o negativo, isso é a área sobre a curva ROC. Outro detalhe muito importante sobre a área sobre a curva ROC é que o valor que é jogar moeda não é uma área sobre a curva ROC de 0, mas sim um valor de 0,5, que é essa linha diagonal aqui. Ó. Então, um modelo que é jogar moeda, ou seja, ele está aleatoriamente dizendo que um caso é positivo ou negativo, esse modelo vai ter a curva ROC exatamente em cima da diagonal. Aí fica aquela pergunta, Felipe, mas e se a curva estiver para baixo, uma barriga para baixo aqui? Isso é interessante porque se a área sobre a curva ROC for menor do que 0,5, ou seja, a curva ficou para baixo, isso quer dizer que se você inverter a saída do algoritmo, ele vai acertar aquela quantidade. Então imagina assim, uma área sobre a curva ROC de 0,1, ou seja, baixinha, a curva está passando aqui, ó, rente aqui embaixo, aqui assim, ó, e subindo aqui. Ó. E aí ela está dando uma área sobre a curva ROC de 0,1. Isso quer dizer que se você, toda a predição que o algoritmo der, se você simplesmente inverter essa predição, ou seja, se ele deu predição de 0,9, você fala que ela é 0,1. Se ela deu uma predição de 0,3, você fala que ela é 0,7. É o quanto ela falta para chegar em 1. Se você inverter, o que vai acontecer é que essa curva vai fazer um flip para cima e em vez de 0,1 ela vai ser 0,9. Então a gente brinca que às vezes as pessoas falam, aí deu área sobre a curva ROC de 0,3, 0,2. A gente fala, pô, tá ótimo. Então o modelo está tendo algum poder de classificação, é só você inverter a saída dele, que ele vai classificar corretamente a doença que você tem, que você está trabalhando. Agora, uma curva que é relativamente pouco falada, mas que é bastante importante num contexto de baixa prevalência, é a curva PR. Tá? E aqui a gente relembra os conceitos do início desse vídeo, né? Curva PR é o mesmo que Precision Recall. Lembra lá, Precision é o valor positivo, valor preditivo positivo. Recall é a sensibilidade. Então, aqui, em vez de fazer igual na curva ROC, que eu estou plotando a sensibilidade em relação à especificidade, né, ou 1 menos a especificidade, aqui eu estou plotando a sensibilidade, que é o recall, no eixo horizontal, e o valor preditivo positivo no eixo vertical. E aí, lembra que valor preditivo positivo e sensibilidade são as duas métricas que a gente usa para calcular o F1 score? E que a gente usa isso naquele contexto de baixa prevalência de doença, naquele contexto que eu quero que meu algoritmo, ao mesmo tempo, consiga detectar o máximo de doença possível, mas sem ficar me dando um monte de falso positivo, um monte de falso alarme. Então,
O que essa curva aqui vai fazer é me mostrar qual é a relação entre o Precision e o Recall à medida que eu for ajustando o meu limiar. Então, ó, eu estou aqui com um limiar de 0,5, eu estou nesse ponto aqui em relação ao Precision Recall, ou seja, eu estou com uma sensibilidade relativamente alta, perto de 90 e poucos por cento, mas eu estou com um valor preditivo positivo aqui de 40 e poucos por cento. Então, se eu reduzir esse limiar, eu vou aumentar ainda mais minha sensibilidade, ou seja, eu fui lá para baixo, mas eu reduzi ainda mais meu valor preditivo positivo. Enquanto que se eu colocar aqui, ó, lembra que o F1 score ideal, lá na curva lá de cima que eu mostrei antes, ele estava em torno de 80%, aqui vamos até voltar, ó, naquela curva dos limiares, ó. O F1 score que está aqui nessa curva em vermelho, o ponto ideal dele está em torno de 0,8 limiar, tá vendo? Ele deu um F1 score máximo aqui. Então, se a gente colocar ele em 0,8 e mandar calcular, ele vai colocar o pontinho verde no ponto ideal. Esse daqui é o ponto em que eu consigo o melhor equilíbrio entre sensibilidade e valor preditivo positivo. Eu consigo um valor preditivo positivo aqui próximo de 70 e poucos por cento, e eu consigo uma sensibilidade aqui também próximo de 70 e poucos por cento. Elas são calculadas aqui, né? Na verdade, próximo de 75% cada uma delas, dando também um F1 score de cerca de 75%, já que ele é uma média harmônica entre essas duas métricas. Uma outra curva que é muito interessante e que eu vejo sendo muito pouco explorada em artigos científicos, mas que você pode usar quando você for fazer validação de um algoritmo de uma empresa externa na sua instituição, é a curva de calibração, que é essa curva aqui. Basicamente, o que essa curva aqui faz? Tá? Um algoritmo que é calibrado, ele vai dar o valor de predição dele te indica qual que é a probabilidade daquele caso ser positivo. Ou seja, se a predição dele foi de 0,99 para aquela radiografia, isso quer dizer que tem 99% de chance da radiografia de fato ser positiva. E se ele deu uma predição de 0,1, quer dizer que tem só 10% de chance daquela radiografia ser positiva para pneumonia. Então, se o modelo for calibrado, o que vai acontecer é que quando a gente plotar ele nesse gráfico aqui, a gente vai ver que a curva azul que está aqui embaixo, ela vai seguir exatamente essa diagonal aqui. Ó. No nosso caso em específico, a gente vê nitidamente que o nosso modelo não está calibrado. Por quê? A gente vê que quando um algoritmo dá uma predição de zero, próximo de zero, a chance de ter pneumonia é zero mesmo. Então aqui até que estaria certo, ele está bem próximo da diagonal. Mas quando a gente vai para 15%, 24%, 30 e poucos por cento, perto de 50%, até 0,5%, eu não aumento muito a probabilidade de ali ter doença. Ou seja, a enorme maioria desses casos que tem predição aqui, né, que a saída do algoritmo foi até 0,5 mais ou menos, a enorme maioria desses casos são negativos mesmo. Eu não vou aumentando a probabilidade de ter doença. E aí, a partir daqui de 0,5, aí sim, à medida que eu aumento o valor de saída do algoritmo para um determinado caso, aí sim a probabilidade de ter pneumonia vai aumentando. Mas ela nem chega a cruzar aqui com a linha diagonal. Né? Então, esse daqui é um caso de um algoritmo que não está calibrado. Se ele fosse, essa linha azul seguiria muito próximo da diagonal. E uma forma de a gente entender isso é a gente fazer, que é o que está aqui embaixo, que é um histograma de quantos casos eu tenho com predições dentro de uma determinada faixa, para os casos normais, que estão aqui em laranja, e para os casos alterados, que estão aqui em azul. Repara que está bem pequenininho aqui no canto, porque a gente tem muito pouco caso de pneumonia. Né? Foram só 200 casos de pneumonia, entre 10.200, né? Com 10 mil casos não tendo. Mas o que a gente consegue perceber aqui? A enorme maioria dos casos negativos tem uma predição aqui entre 0 e 0,1. Eu ainda tenho um pouco entre 0,1 e 0,2 e quase nada de casos positivos aqui. Ó. Os casos positivos começam aqui, ó. Nem dá para ver bem porque está tão pequeno, mas aqui já tem uma barrinha azul aqui mínima. Ó. Aqui também uma barrinha azul, aqui ela diminui um pouco e aqui eu tenho a maior barra azul. A maioria dos casos, então, que são positivos, que têm pneumonia, o modelo fez uma predição acima de 0,9. E a gente tem aqui um pouquinho de caso aqui que tem overlap aqui em torno de 0,5, 0,7 mais ou menos. Aqui a gente tem um certo overlap de radiografias que o modelo teve dúvida, né? Teve casos normais que ele já estava dando predição de 0,6, teve casos com pneumonia que ele estava dando predição de 0,5 ainda, né? Então ficou meio que trocado. Então essa curva, esse histograma, ele dá para a gente uma ideia do que a gente vai encontrar na curva de calibração desse algoritmo aqui em cima.
E a curva de calibração, por que eu acho que ela é interessante? Às vezes a gente tem a impressão de que esse score de saída do algoritmo, essa predição 0,7, 0,5, 0,3, que ela reflete a probabilidade daquela radiografia ter doença. E aí, o motivo de eu estar mostrando a curva de calibração para você é para deixar claro que se o algoritmo não tiver calibrado, como é o nosso caso aqui, o valor de saída do algoritmo ele não reflete a probabilidade daquela radiografia ter doença. Ou seja, nesse caso aqui, uma radiografia que o algoritmo deu a saída de 0,5, ele não tem 50% de chance de ter doença. Ele tem, na verdade, quase 0% de chance de ter pneumonia. Enquanto que se esse modelo fosse calibrado, se essa curva azul tivesse aqui na diagonal, uma saída de 0,5 significaria sim que a probabilidade daquela radiografia ter pneumonia seria de 50%. Como eu disse para você, no final desse vídeo, eu vou mostrar agora uma ferramenta que eu deixei disponível online, em que você pode calcular todas essas métricas para o seu algoritmo de inteligência artificial ou para algum algoritmo de alguma empresa que você esteja validando. Basta você ter como base aquela tabela que eu falei, que tem uma coluna com a resposta certa, que é 0 ou 1, para cada caso, em cada linha, e uma outra coluna que tem a saída do algoritmo, que é esse número contínuo, né? Uma fração entre 0 e 1. Com essa tabela, você tendo ela no Excel, você pode salvar ela como formato CSV e subir esse arquivo CSV nessa ferramenta que eu vou mostrar aqui. Então, você pode vir aqui no Google e digitar aqui Omnibin, Felipe Kitamura Hugging Face. Você fazendo pesquisa por esse termo que você vai achar a minha página no GitHub, que é uma página, é uma ferramenta onde a gente pode colocar disponível algoritmos de IA. E aí, clicando aqui, ó, você busca pelo Omnibin aqui, você clica nele e você vai cair nessa página que tem essa ferramenta. E aí, aqui nessa ferramenta, você pode clicar e fazer o upload do seu arquivo CSV. Lembrando que uma coluna tem que chamar YTrue, que é a do padrão de referência, do padrão ouro, que vai ser 0 ou 1, e a YPred, que é a predição do modelo, que é um número contínuo entre 0 e 1. Né? E aí ele demora aqui 30 segundos, geralmente, para fazer os cálculos. Eu vou te mostrar um exemplo, eu já deixei aqui um arquivo CSV de exemplo, só para a gente poder demonstrar mesmo, né? Mas o interessante seria você calcular no seu próprio caso, né? Aí a gente dá submeter aqui, ele vai demorar aqui alguns segundos para fazer o cálculo e eu já mostro para você o resultado. Ele acabou de calcular, então repara que a gente tem aqui curva ROC com intervalo de confiança, curva PR com intervalo de confiança, a curva com as principais métricas de acordo com o valor de limiar escolhido, a matriz de confusão, a curva de calibração e também o histograma de saída do modelo. Ele também te dá os cálculos das principais métricas com os respectivos valores de confiança, né? Acurácia, sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, negativo, área sobre a curva ROC, F1 score, entre outras métricas, né? Então você pode usar isso daqui de acordo com o que você tiver interesse. Se você programa e desenvolve modelos e quer fazer isso daqui via código, você pode procurar o Omnibin também no meu GitHub, ou simplesmente dar pip install. Eu criei um pacote em Python que você pode facilmente dar pip install e usar essa ferramenta. Lá no GitHub tem a documentação de como que chama essa função, mas a entrada dela também é um arquivo CSV igual aqui. Se você gostou desse vídeo, provavelmente você vai gostar desse outro vídeo aqui também.